Nossa Torá contém tudo, como diz a Mishnah. Examine-a, pois tudo está nela. Essa crise de identidade é uma profecia antes da vinda do Mashiach. Veremos um processo gradual envolvendo pessoas da igreja, judeus de nascimento e convertidos que se afastaram do judaísmo. Na Torá encontramos uma profecia sobre eventos antes da vinda do Mashiach. Será um processo em etapas, envolvendo não só pessoas da igreja, mas também judeus de nascimento e convertidos que se afastaram. Veremos como isso se constrói, pois abrange diversos grupos além da comunidade cristã. Rashi também faz parte dessa questão, e o Midrash, na quinta seção, contém uma profecia antiga, muito significativa. O Midrash Tanshuma, publicado há cerca de 800 a 1300 anos, entre os séculos 8 e 9, é uma obra de grande importância e profunda sabedoria. O Midrash afirma algo que nos surpreende e intriga até hoje, revelando insights surpreendentes sobre nosso tempo atual. Se for dito hoje, faz todo o sentido do mundo, mas se fosse dito há 1200 anos, 1300 anos, ou pelo menos escrito há 1300 anos, e dito muitos anos antes disso, não fazia qualquer sentido, porque durante a época em que isso foi escrito, os pogroms, inquisições e libelos de sangue contra os judeus eram simplesmente normais. A destruição do Beit HaMikdash ocorreu apenas alguns séculos antes disso. Os massacres de muitos judeus ocorriam regularmente em todo o mundo. Tínhamos que nos mover de um lugar para outro como parte da vida, não necessariamente por novas ambições de carreira, mas simplesmente para sobreviver. Agora, este Midrash nos está dizendo algo tão incomum que qualquer pessoa que revise a história verá quão incomum realmente é. O Midrash diz exatamente qual é o problema hoje. O Midrash afirma que uma profecia que os sábios trouxeram após séculos de estudo e reflexão. Esta revelação profética, a questão que ocorreu com os gregos muitos anos antes, 1000 anos antes disso, mais de 1000 anos antes disso, durante o tempo de Chanukah, significa que a profecia relatada aqui é mais de 1000 anos antiga, na época em que está sendo escrita aqui. No entanto, esta profecia em particular é para nós uma notícia de última hora. Discutimos isso. Trouxemos à tona em nossos shurim. Se você observar o mundo hoje, tudo fica muito claro. E a profecia é a seguinte: no futuro, as nações do mundo afirmarão a Torá e proclamarão: nós somos o verdadeiro Israel. Isto é o que a profecia diz, que ao contrário da realidade histórica, onde nos odiavam e violentavam, Hashem os removia, e nós permanecemos Hashem. O ódio ainda existe, mas mudou. O Midrash prevê que um dia não expressarão ódio da mesma forma. Isso indica que, apesar das mudanças, devemos manter vigilância e fidelidade à nossa fé e tradições, sempre atentos aos sinais dos tempos, mas firmes em nossos valores e ensinamentos sagrados. Da mesma forma, um dia eles não vão tentar aniquilar você. Da mesma forma, um dia eles não vão tentar obliterar e destruir o povo judeu e confundir, mas sim vão fazer algo novo, algo completamente não ortodoxo, algo oposto à realidade, oposto à lógica, que é que eles vão dizer que eles são... Os verdadeiros judeus não são vocês, não vocês que sofreram o exílio, colocam tefilim, observam o Shabat, circuncidaram seus filhos aos 8 dias e observaram o luto no Tisha B'Av. Não vocês que mantiveram a fé através de séculos de perseguição e adversidade. A santidade durante a intimidade é incompreensível para as nações gentias que seguem o Novo Testamento, o Alcorão ou qualquer coisa fora do judaísmo. Para eles, intimidade e santidade são contraditórias. Assim, em vez de vocês serem os judeus, eles afirmarão ser os judeus. Isso está prestes a acontecer e devemos estar atentos. Tudo começou
com uma mudança sutil na percepção e na identidade religiosa. O tempo da Grécia. Mas quando, por quê, como? Como poderia tal profecia ser? Agora, uma das coisas que aprendemos com nossos sábios é que as profecias, se alguém prediz uma profecia que é uma profecia negativa e ela não se concretiza, isso não necessariamente os torna um falso profeta. É importante entender que as profecias podem ter nuances e interpretações diversas. Mas se eles predizem uma profecia positiva e ela não acontece, então certamente isso é um problema. Existem detalhes intrincados para determinar se alguém é um verdadeiro ou falso profeta. A Gemara discute as leis da profecia, definindo o que constitui um profeta verdadeiro ou falso. Ser um falso profeta resulta em pena de morte. Contudo, algumas ações falsas não levam a essa punição. Importante notar que, neste caso, estamos diante de uma terrível profecia que se concretiza. Está se tornando realidade em um tempo que já sabemos ser um tempo de Mashiach. É um tempo antes que o Mashiach chegue, e está se tornando cada vez mais real agora. Durante este tempo de Chanukah, há alguns milhares de anos, podemos sentir a energia da redenção se aproximando, trazendo esperança e renovação para todos nós. Os gregos travaram uma batalha espiritual pela Torá Shebaal Peh. Um grupo pequeno enfrentou milhões para preservar a tradição oral judaica. Os gregos se opunham à Torá oral não à escrita. Foi uma guerra contra o maior exército para manter essa tradição vital. Poucas espadas eles reuniram contra o maior e mais poderoso exército do mundo. Menos de 10 pessoas enfrentando milhões. Por quê? Para lutar pela Torá oral, sua preservação, pois os gregos não se opunham à Torá escrita. Era uma batalha espiritual, não apenas física, com um pequeno grupo determinado a proteger tradições sagradas contra as forças da assimilação e do helenismo. A Torá escrita tem histórias cativantes sobre patriarcas e Moshe. A Torá oral é mais complexa, exigindo estudo profundo e detalhando leis. Ela aprofunda os ensinamentos, revelando camadas ocultas de sabedoria divina. Explica como aplicar essas leis que contradizem nosso modo de vida habitual. Os gregos não gostaram disso, nem da ideia de um Deus que observa constantemente, diferente do que acreditavam. Um Deus que criou o mundo e simplesmente o abandonou, sem se importar com as ações humanas. Eles não gostavam do fato de que existe um julgamento. Eles não gostavam do fato de que há detalhes para cada coisa que você faz na vida e na contabilidade que você tem que pagar por isso. A luta contra a Torá oral levou os gregos a proibirem os judeus de estudar a Torá. Eles gravaram nas mamadeiras frases como "Eu não acredito em Deus", visando influenciar as crianças desde cedo. O objetivo era que, ao crescerem, não praticassem o judaísmo. Essa tática visava combater a Torá oral, e foi contra isso que os Shashmonaim lutaram durante Chanukah. Esse pequeno grupo de estudiosos da Torá, conhecido como Shashmonaim, veriam essas palavras regularmente, acreditando que isso impactaria profundamente quando adultos. A criança, infelizmente, não praticaria seu judaísmo, sendo uma luta constante contra a Torá oral. Os Shashmonaim, corajosamente, lutavam por isso durante Chanukah. Esse pequeno, mas dedicado grupo de estudiosos da Torá enfrentava grandes desafios para preservar a tradição. Decidiram ir e sacrificar suas vidas porque não havia maneira racional de realmente vencer a batalha. Eles sacrificaram suas vidas pelo bem da Torá oral. Somos destinados a ser uma luz para as nações, não a seguir suas práticas equivocadas. Todo judeu deve se lembrar disso. Que ele é um judeu e ela é uma judia. Não celebramos feriados não judaicos, mesmo que pareçam inofensivos. É um zilzul, desrespeito à Torá e pode levar a Shilul Hashem, a profanação do nome de Deus. Mantenhamos-nos fiéis à nossa sagrada Torá e aos nossos próprios feriados. Esse é o caminho de um verdadeiro judeu.